Fala, designer de Figma, tudo bem? Eu vou te mostrar hoje exatamente como fazer efeito de vidro de uma forma muito fácil e muito rápida dentro do Figma. Porém, na verdade, é mais de uma forma. Então vamos comigo para a tela do computador, que esse tutorial tá muito top. Bom, o efeito de vidro é um tipo de efeito que muita gente está utilizando hoje em dia, e é um efeito muito bonito de fato, mas para ele funcionar precisa de algumas coisas. No Photoshop é um pouco mais complicado de fazer, mas no Figma é super rápido, super simples, e tu praticamente faz ali com poucos cliques. Vamos comigo então para a tela do computador. Vamos lá. Aqui na imagem a gente tem primeiro uma imagem de fundo. Então nesse caso agora, o que a gente pode fazer para tu conseguir gerar o efeito em si de um vidro, né, como se fosse um vidro embaçado? Bom, essa técnica ela funciona da seguinte forma: eu vou criar aqui um retângulo, mais ou menos assim, vou colocar aqui um arredondamento de borda de mais ou menos 30 pixels, vou colocar aqui uma cor branca. Aqui tem uma questão, tá? Tu pode usar tanto a cor branca ou a cor mais escura. Também assim também funciona. Então eu vou te mostrar das duas formas, tá? Nesse caso aqui, a cor branca, tu vai colocar ela com 20%. Beleza, já ficou ali o efeito diferente, mas na verdade não é isso. O que a gente vai fazer nesse caso? A gente vai adicionar aqui nos Effects, tu vai colocar em Background Blur. E aqui tu vai mexer, tu vai colocar 50 pixels. E olha lá, já ficou desfocado e bem borrado. Então a gente já começou a trabalhar o nosso efeito de vidro. Pode mexer nesse blur aqui à vontade até chegar no ponto que tu quiser. Por exemplo, se quiser deixar aqui com 20 pixels também não tem problema. Beleza, deixei aqui, mas as bordas não parecem um vidro, então o que eu vou fazer? Eu vou adicionar no Stroke, esse é um efeito que eu gosto bastante, vou colocar totalmente em branco, 100%, vir no degradê, colocar nessa ponta e na outra ponta também, e nessa ponta vou colocar branco e vou tirar a opacidade, colocando 0%. E olha só que legal que efeito de vidro ficou bem interessante, ó. Ele tem como se fosse uma bordinha, como se fosse um vidro mesmo. E tu pode inclusive até mesmo aumentar essa estrutura aqui, ó, para ter um pouco mais de borda. Como eu falei, também funciona para fundo escuro. Então, por exemplo, se a gente vir aqui agora e mudar para o fundo escuro, ele também vai funcionar como se fosse um efeito de vidro, mas um efeito de vidro escuro. Bom, nesse caso aqui eu vou voltar essa alteração, porque eu quero que fique mais ou menos assim. E agora, o que a gente pode entender? Nesse caso aqui, tu pode colocar uma sombra, pode adicionar mais uma sombra, por exemplo, um drop shadow aqui de 50 aqui, 50 aqui, vamos colocar um blur de 100 pixels e também aqui 50%. E ele já ficou mais ou menos um efeito aqui, ó, bem legal de sombra, tá? Eu gosto que, o que acontece? Quando tu movimenta esse elemento, ele vai fazendo o blur em toda a parte de fundo. Por isso que o ideal é, quando tu for fazer um efeito de vidro, ter algum elemento no fundo que desfoca. Mas tem outras formas de tu fazer esse tipo de efeito. Na próxima forma, que na verdade é um plugin, o que a gente faz? A gente vai criar aqui o nosso elemento. Então basicamente é a mesma coisa, como se fosse aí um retângulo. Vou posicionar ele mais ou menos aqui. Lembrando que esses dois elementos eles têm que estar por baixo. Vou arredondar também as pontas, então vou colocar aqui os mesmos 30. Vou colocar o nosso branco 100%, beleza. E agora eu vou clicar com o nosso botão direito em cima desse elemento, vou ir em plugins, e nesse caso vou utilizar o plugin Morph. E nesse plugin eu vou utilizar a opção de Glassing. E ele já vai criar um efeito de vidro mais ou menos da forma que eu gostaria. Agora eu posso tirar esse aqui daqui e colocar o outro. Ele também desfocou e ele criou também como se fosse um shadow interno. E a gente chama de Inner Shadow, né? E aqui tu pode controlar tanto a opacidade desse elemento, dessa estrutura de vidro, quanto também o blur. Então, por exemplo, se quiser muito blur, vai até o final e ele vai desfocar bastante. Eu particularmente prefiro mais ou menos assim, ó, só para dizer que de fato tá ali. Outras formas aqui, ó, dele conseguir adicionar. Inclusive depois se tu quiser, por exemplo, esse aqui tem a borda. Se tu quiser diminuir essa borda para tipo 5 pixels, por exemplo, olha lá, fica bem legal, fica bem interessante. Inclusive também dá para trocar aqui para degradê e fazer aquele mesmo efeito que eu tinha mostrado anteriormente. E mesmo assim, se a gente colocar aqui em 0%, ele também vai ficar o mesmo efeito. Então olha só, esse plugin já ajuda a fazer vários efeitos também, caso ele não é só específico para efeito de vidro, mas ele tem essa função também, inclusive para fazer botões e outras coisas, tá? Próximo plugin que a gente pode utilizar para fazer o nosso efeito de vidro, ele é um pouquinho diferente, ele é específico, né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai adicionar aqui um retângulo, que ele fique em cima da fonte e também do nosso personagem. Vou arredondar aqui as pontas sem nenhuma... Vou arredondar aqui as pontas, beleza. Nesse caso, vou clicar com o botão direito em cima desse elemento. Vou colocar em plugins e agora vou procurar por Glass. E a gente vai ter dois plugins e eu vou testar os dois para você.
Primeiro, esse Glass Morphism, que de fato é o nome do efeito em inglês. A gente vai colocar em Run, e agora a gente vai rodar aqui algumas opções. Bom, a primeira opção é a quantidade de transparência. Então, nesse caso, eu quero que fique totalmente ou parcialmente bem baixa a opacidade desse elemento. Segundo, é a questão do blur. Eu quero que ele dê bastante blur para a gente pegar essa diferença. E também é o outline, que é a nossa borda. Então, eu vou deixar ele bem fininho lá. Ó. Beleza? E agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar em branco também, ou preto. Tá vendo que ele muda o efeito? Então aqui tu tem um preview um pouco mais controlado do que vai acontecer. Eu vou deixar em branco aqui nesse caso. E quando eu colocar em Apply, ele vai aplicar no meu elemento. Ou seja, nos outros casos, ele criou um elemento novo. Aqui ele apenas replicou em cima do meu elemento, que era um retângulo. Então tu pode ver que se tu arrastar esse elemento na tela, ele vai fazer aí o efeito de vidro em cima de tudo. E aqui também tem uma outra coisa. Se tu quiser, por exemplo, fazer um texto assim, tá? Eu vou fazer aqui um Ctrl G para agrupar todos, e eu posso arrastar ele, ó, e ele também faz o efeito de vidro em tudo, ó. Então não é somente em cima de elementos mais concretos e pesados, não. É em cima de fonte, em cima de um botão, por exemplo, ou em cima até de um elemento. Eu utilizo bastante, às vezes até em posts, né? E principalmente em landing pages, isso fica bem legal, com uma estrutura, tá? E o próximo efeito também é um plugin. Nesse caso também a gente vai utilizar a mesma coisa. Vamos lá. Fazer de novo o nosso retângulo aqui, que fique por cima dos dois elementos. Vou arredondar as pontas e vou colocar o branco 100% aqui. A gente vai clicar em cima desse elemento, vai vir em plugins. E aqui a gente vai digitar Glass. E a gente vai entrar no plugin chamado Glassify. A gente vai ter algumas opções aqui. Primeiro, escolher a cor. Quero a cor branca. Nesse caso também, eu quero dar um Next. E agora a gente vai começar a fazer o efeito. Então aqui a intensidade, eu vou colocar exatamente no centro, a cor branca. Eu quero que tenha um line stroke de 2 apenas, e eu quero que o meu blur seja mais ou menos de 60%, e vou gerar o meu Glassify. E agora ele também gerou o mesmo elemento, ele não fez uma réplica daquele elemento com os efeitos, mas sim, ele fez aqui e a gente consegue de fato, inclusive, mexer nos elementos. Aqui, por exemplo, ele criou no stroke mais de um efeito de linear e radial, ó. Tá vendo? E, inclusive também ele criou aqui, em vez de ser apenas um efeito normal, como se fosse um efeito de vidro linear, ele criou como se fosse um radial mesmo. Então, por exemplo, se tu quiser mexer aqui para que esse efeito de vidro fique um pouco maior, um pouco menor, também consegue, e inclusive também modificar aqui a opacidade disso. Então é muito fácil hoje em dia de fazer o efeito de vidro dentro do Figma. Então é muito simples hoje em dia de fazer o efeito de vidro dentro do Figma. Bom, a gente viu aqui 4 opções diferentes, 3 delas por plugins e uma da forma manual. De fato, eu, particularmente, prefiro fazer manualmente porque eu tenho controle total de tudo que está acontecendo. Então, quando eu vou criar, por exemplo, um efeito de vidro num fundo escuro, às vezes, quando eu coloco o fundo claro, ele não fica tão legal. E quando eu trago um pouco mais para o acinzentado ou um pouco mais para o chumbo, olha só que top que fica. E agora a gente poderia, por exemplo, aqui criar um texto em cima. Então, a mesma coisa. A gente colocar aqui o nome, colocar uma cor, cara, fica muito bom. Tem várias formas de tu usar, obviamente, como eu falei. Dá para tu usar em landing pages, dá para tu usar em dashboards, dá para tu usar em qualquer coisa que tu queira. Funciona melhor com imagens, tá? Quando tu vai fazer em alguns elementos específicos, às vezes não funciona tão bem. Não se chega no mesmo estilo, digamos assim, que tu gostaria. Mas, de fato, eu acho que fica muito bom nesse sentido, porque tu consegue trazer aí um efeito diferente. Eu sei que muita gente já utiliza, mas tu ainda não utiliza aí no teu fluxo de trabalho para algumas coisas como landing pages, tu pode passar a usar, porque é um efeito bem legal, um efeito que deixa o layout muito premium. Agora me conta o seguinte, tu já utilizou algum desses plugins ou esse efeito de vidro? Me conta aí nos comentários. E não esquece de me seguir no Instagram, @lucashitzeldesign. Se tu curtiu esse vídeo, se inscreve no canal para ter mais dicas assim, e eu vou tentar trazer bastante conteúdo relacionado ao Figma e também outros aplicativos e plataformas, beleza? Então te espero aí nos próximos vídeos.